Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Hoje nós vamos estudar a lição da Escola Dominical e nós queremos ter a sua companhia durante esse programa. Não saia daí, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer. Hoje estudaremos a lição de número 11, as consequências do pecado de Davi. O nosso textual está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Verdade prática, o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Nossa leitura bíblica em classe está também no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15. E hoje nós estamos estudando essa lição de muita importância e queremos mais uma vez agradecer ao professor Joás que está conosco. É um prazer tê-lo novamente conosco, professor. Amém, prazer. Muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, já falamos do tema dessa lição, as consequências do pecado de Davi. Introdução. O assunto dessa lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente de que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Professor, nós estudamos na lição passada, a lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus, e vimos o quanto isso acarretou em sérias consequências para ele. É o que vamos falar hoje, né? É o pecado, né, que começou com a negligência e depois acabou evoluindo outros pecados, até um assassinato, né? O pecado do homem segundo o coração de Deus, são vários pecados envolvendo aquele pecado ali, né? E assim, essa introdução termina dizendo que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja, né? Era ungido de Deus, né? Tinha o Espírito Santo, né? Mas acabou dando brecha, né? E quando a gente fala desse mal que acarretou na família de Davi, porque não foi só sobre ele, foi toda a sua casa, né? Tanto é que a verdade prática vem nos trazendo de uma forma tão clara que agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, por causa desse delito que ele cometeu. Então isso trouxe uma consequência muito dura sobre a família dele. O pecado, ele gera consequências para a vida do pecador, né? Isso porque nosso Deus não nos fez para isso, né? Ele nos fez para adorá-lo, para viver uma vida de santidade, uma vida eterna na presença dele, né? Com a queda do homem entrou no cenário a situação do pecado, né? E esse Deus que é santo, né? Abacuque está aí, Abacuque 1,13, né? Ele tem um olhar santo, não tolera o pecado. Ele não pode olhar para o pecado e para o vexame, né, do pecador. Então ele tem essa pureza, né? Essa pureza é conservada. Então quando o homem peca, isso vai gerar consequências para a sua vida. Eu estou lendo um livro muito bacana que vai tratar sobre essa visão moderna desse paralelismo, né? Dessas coisas, desse relativismo. E a Bíblia, nós vamos falar sobre isso no próximo tópico agora, que é o conceito do pecado no Antigo e no Novo Testamento. O que era pecado há 3.000 anos, 5 anos atrás, continua sendo pecado. Claro. Isso é imutável. Nós não estamos falando de um mero costume, nós estamos falando de uma doutrina bíblica. E a doutrina bíblica é invariável, é imutável. Não tem sombra nem sombra de variação. E é o que nós vamos falar. No Antigo Testamento, como é que era considerado? No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. A. Errar o alvo. Prática de imoralidade e idolatria, né? B.
malignidade ou perversidade. C, revolta, rebelião. D, iniquidade e culpa. E, transgressão consciente. F, culpabilidade diante de Deus. Desviar-se do bom caminho. Olha bem, todo esse conceito no Antigo Testamento é o conceito das palavras usadas, né, no hebraico para o pecado. Isso não mudou, continua a mesma coisa. E é muito forte, né? Errar o alvo, né? A gente muda a natureza que Deus deu pra gente, né? Deus nos fez para um propósito, a gente perverte esse propósito quando peca. Verdade. Né? A gente erra o alvo, né? E perversidade, revolta, rebelião, transgressão. Consciente, tudo, né? Tudo Consciente. É pecado, né? Interessante quando a gente fala dessa característica, né? desse original aqui do pecado, a transgressão consciente. Davi não fez o pecado, não cometeu o pecado que fez de forma inconsciente. Ele não agiu na irracionalidade. Ele foi racional. Ele pensou, planejou, executou. Ele só não previa a consequência. Mas o resto ele fez premeditado, né? A gente não sabe por que ele decidiu ficar, né? A gente não sabe se aquela foi a primeira espiadinha que ele deu na vizinha. A gente não sabe, não tem o contexto geral, né? A Bíblia não quer mostrar isso, quer mostrar que você não está imune ao pecado. Verdade. Onde quer que você esteja, quem quer que você esteja. O segredo é vigiar. A gente precisa de vigilância. Verdade. Ontem mesmo eu estava comentando no estudo da lição passada que a Bíblia não registra isso, mas tudo indica que não foi a primeira vez que ele fez isso. Tudo indica, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas esses pecados, principalmente quando a Bíblia considera esse pecado como pecado de morte, ele não acontece a queima-roupa. Ninguém vai roubar, ninguém vai matar, ninguém vai adulterar, queima-roupa. Isso é um pecado planejado. Isso demanda de tempo, né? Claro que a Bíblia não me dá esse direito de falar que ele fez isso várias vezes. Não tem esse registro na Bíblia. A Bíblia ela não nos deixa isso assim claro. Mas tem esse relato. Mas tem esse relato, né? E a gente vê porque nós somos naturais, somos homens iguais a Davi, com todos os outros que já passaram nessa terra, e a gente sabe que as coisas não acontecem assim. Sim. A natureza humana é a mesma. No Novo Testamento, quem lê o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito da seguinte forma: mal moral, impiedade, incredulidade, herege, apóstata, pecado propriamente dito, derivado da palavra grega amártia, conduta comprometedora, vida sem lei referente aos seus transgressores, adoração falsa, engano, pecado deliberado, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Olha, se o Antigo Testamento já usava de uma forma bem pesada, o Novo Testamento muito mais. A gente costuma dar nome de pecados a um monte de coisa que às vezes nem é, né? Certo. A gente tem esse mau hábito, né? Uso pejorativo, né? E assim, é aquela questão de sempre apontar para o outro, né? Uma coisa que me faz pecar, talvez não faça você pecar. Né? Talvez você seja mais protegido com relação a algumas coisas do que eu, e vice-versa. Né? Então eu não posso dar nome a pecados alheios, né? Mas tem coisas que a Bíblia aponta como pecado. Né? A Bíblia mostra o propósito de Deus para o homem. Né? Toda vez que o homem age contrário a esse propósito, ele peca. Né? É isso. Não é a teologia do pecado não é algo tão incompreensível, né? É algo simples até. Né? Errar o alvo mesmo. Fugir do propósito para o qual foi criado. Né? Dentro da teologia, nós temos uma disciplina que é a martiologia, que é a doutrina, né, que estuda a doutrina do pecado. Então lá nós vamos observar o pecado original do homem, no jardim do Éden, e por aí vai, a natureza pecaminosa. Então tudo que afasta o homem de Deus é considerado pecado. Isso. Tudo que afasta o homem de Deus é considerado pecado. E é bom lembrar, ontem num estudo da nossa lição, em uma determinada classe, lembro que foi, posso até citar o nome, Tiago Salles citou um negócio muito interessante, que quando nós descobrimos o ponto fraco, a gente vai trabalhar aquilo ali. E infelizmente todos nós temos alguma deficiência, algum ponto. Isso aqui não estão falando nada para justificar ninguém, né? Não estão justificando um erro piloto, nada disso.
mas quando se descobre uma vulnerabilidade, Isso. é bom trabalhar, e o próprio Jesus fala sobre vigilância nesse A ponto. vigilância está aí, né? Não é que o autoconhecimento vai te tornar imune ao pecado, não. De jeito nenhum. Mas você vai agir em sinergia com Deus, com o Espírito Santo, verdade. né? Para não pecar. Né? O autoconhecimento ele vai só te proporcionar a gente conhecer melhor para evitar o mal. Isso. Mas não vai te proteger, não vai te blindar do mal. Você vai saber qual situação que vai te colocar em risco, você vai sair dela, né? Vai se desviar dela. Nós não podemos confundir essa era coach com o evangelho, não. Isso aí não tem nada a ver, não. Aqui falou do que é pecado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, isso é muito importante. Sim. Né? Porque hoje você dizia, né, nesse relativismo todo que a gente vive, né, a teologia liberal aí amplamente divulgada, né, uma má teologia que todos conhecem, danosa, né? Danosa. E é incrível, né, como coisas ruins, né, são tão populares, né? E Novo Testamento, né, não a era da graça não é o que tem se pregado tanto aí, que esse Deus que é só amor e nada mais, nada além de amor. Né? A Bíblia não mostra um Deus assim. Né? Esse Deus ele é sim amoroso, muito longânimo, muito misericordioso, mas ele é justo. Ele não tem o culpado por inocente. Verdade. Ele é um juiz justo. E isso nós vemos em toda a Bíblia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O assunto é bom, é um assunto muito importante para os nossos dias e queremos manter vocês junto conosco. Só um momento e voltamos já já. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e aproveitamos o ensejo para te convidar a participar em um momento da nossa escola bíblica dominical. Geralmente as nossas escolas acontecem todos os domingos de 8 às 10 da manhã e nós queremos convidá-lo a estar conosco aqui na nossa igreja, né, Joás? Isso. Vai ser um privilégio, uma oportunidade maravilhosa você estar conosco e uma alegria muito imensa você vai nos trazer estando conosco. A nossa igreja está situada à Rua Princesa Isabel, número 52, e você é o nosso convidado especial. Pois bem, nós vamos falar agora do segundo tópico dessa lição, que até então Davi cometeu o pecado, estava tudo ok, sem problema, e vivia na vida dele. E interessante que Deus deu a ele 1 ano de prazo para ele cair na real e confessar o pecado. Como isso não aconteceu, a mente, o coração já estava cauterizado, então Deus vai lá, usa o profeta Natan, e vai lá e conta uma parábola para Davi. E é sobre isso que nós vamos falar, mostrando para ele a gravidade do problema, do pecado que ele trouxe, e apontando para ele as consequências. Então nós dividimos essa lição em 3 tópicos. Primeiro, nós falamos aqui da origem, ou seja, o que é o pecado, o que acarretou Davi, né? O que acometeu Davi. Ele foi envolvido pelo pecado, a cobiça, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, envolveu Davi, e ele então caiu nessa cilada. Segundo, a repreensão do profeta em relação ao pecado, que a mente estava cauterizada. E o terceiro tópico, que é o que nós vamos falar no próximo bloco, é a consequência desse pecado. Isso. Pois bem, a consciência de Davi estava morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar os seus pecados. Havia-se passado 1 ano, e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não deixaria impune. Incrível, rapaz, isso. Incrível. Como é que a mente fica cauterizada, né? Você vê que a graça não é um privilégio nosso só, né? Eu acredito que teve graça para Adão, teve graça para Caim. Abraão quanta graça, graça né? de Deus, né? E teve graça para Davi. Ele ficou 1 ano, né? Passou-se 1 ano. Ele ficou ali, tô de boa, né? Tô aqui tranquilo, não aconteceu nada, não vai acontecer nada. Né? Você vê a longanimidade de Deus, né? Mas chegou a hora dele ser confrontado, né? As coisas podiam ficar como estavam. Ninguém sabia de quem era aquele filho. Podia ser filho do comandante que morreu lá, né? E ninguém sabia que era filho de Davi, né? E passou 1 ano, aí ele tomou ela por esposa. Então, ele podia até pousar de herói para a nação inteira, né? Acolher uma viúva, né? E ele foi confrontado pelo profeta, né? Natan. Deus mandou Natan ir lá, né? Depois de 1 ano.
contou uma história, né, uma parábola toda, né, do homem que tinha muitas ovelhinhas e foi lá e tirou a ovelhinha do que tinha uma só, né, e Davi ficou irado com aquilo, né? O homem desse tem que morrer. Ficou irado. O que faz com um homem desse? Tem que restituir 4 vezes mais e foi tem na que lei, morrer. né? Ele foi na lei. É que roubou uma ovelha, né? Exato, ele foi lá na lei de Moisés. Tem que morrer esse homem, o homem que fez tal coisa, né? Você vê, o profeta Natan, ele teve muita coragem, né, de dizer, tu és esse homem. Corria risco, né? Né? Então, a partir daí, você percebe que Davi, ele confessa o seu pecado, né? Se arrepende diante de Deus com sinceridade, né? Aquela oração do Salmo 51, né? Uma pérola, né, dos Salmos, né? E ele vai e confessa até diante da nação o pecado dele. Eu vou falar uma frase que agora que não é minha, tá? E eu gosto de dar crédito às pessoas que realmente falam essas coisas. A gente está lendo constantemente, está ouvindo bastante coisa aí no meio evangélico. E o Dr. Rodrigo Silva falou num vídeo que ele foi divulgado recente agora aí, um negócio muito interessante, que ninguém será julgado no lago de fogo pelo pecado que cometeu, mas serão julgados lá pela graça que ele recusou. Isso. Isso é muito interessante, isso é muito bacana. Ninguém será lançado no inferno pelo pecado que cometeu, mas pela graça que ele recusou, o perdão que ele recusou. Isso é muito interessante. Faz todo sentido e a lógica do que ele está falando é nesse sentido de que todos pecaram. Todos. Né? Todos não têm direito ao reino. E a graça veio para todos. Todos foram destituídos da glória de Deus. Né? Como que eu tenho acesso ao reino, acesso direto ao trono da graça, como está lá em Hebreus, né? Reconhecendo a graça, aceitando a graça, aceitando o presente de Deus, que é a salvação. Eu não posso fazer nada, é Ele que já fez. Alguém já fez, né? É o que nós estamos falando do relativismo. A graça é de graça, mas não é barato. Isso não saiu barato. Alguém pagou um preço muito alto. Foi Jesus, pagou um preço altíssimo com a sua vida lá na cruz do Calvário. Leia-se Discipulado de Bonhoeffer, né? Exato. Entender o que é essa graça barata que a gente está pregando. Exatamente. É uma graça tão mesquinha que se ouve ultimamente, que invalida, quase que invalida o plano da salvação. E está errado isso. E nós vamos repudiar isso constantemente. Quem aceita a graça de verdade responde à altura. Eu falei um negócio desse um dia no estudo bíblico, é muito interessante, que as pessoas confundem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio na Bíblia? Tem, é claro isso. Mas o que é o livre-arbítrio para nós hoje? É a opção de escolha. Se eu escolho servir a Cristo, eu tenho que estar debaixo do jugo dele. Então eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que ele me manda pela Bíblia. Então, meu livre-arbítrio foi opção de escolha. E o que muita gente está pensando hoje com relação ao livre-arbítrio é que pode fazer o que quer. O nariz apontou para lá, vai para lá e fica por isso mesmo, e está errado isso. Não é um contexto bíblico. Beleza. Aí Davi chega lá, Joás, e mostra para ele a gravidade do seu problema. Nós já falamos disso aqui. E ele contou a historinha toda e falou. Mas também no tópico 3 nós vamos ver que Davi traiu a generosidade divina. Natan, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício um por um. Livramento das mãos de Saul, o reinado de Judá e Israel, dentre muitos outros privilégios que ele fez. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezar a generosidade de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Aí vem o texto que você já citou aqui, que o apóstolo Paulo falou, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É interessante como algumas pessoas não percebem a grandeza do que Deus já fez por elas, né? Tem pessoas que assim vivem como se Deus não houvesse, como se não houvesse Deus, né? Como se Deus não existisse. Como você falou, vive para onde o nariz apontar, tá aí, deliberadamente. Né? E faz o que quer, pisa em cima dos outros, né? E maltrata pessoas e comete atrocidades e não percebe como que, mesmo assim, mesmo diante disso, né, Deus tem guardado, ele ainda respira, né? Deus ainda abençoa essa pessoa em algum nível, né? E a pessoa não percebe, né? Vive como se Deus não estivesse fazendo isso. Isso é desprezar a generosidade de Deus. Olha bem, por um momento da vida dele, Davi deixou de ser aquele homem segundo o coração de Deus. Esse momento aqui,
ele agiu de uma forma tão ímpia que ele fez as coisas sem pensar na consequência. O que se passou nesse 1 ano, né? Não é? Já pensou? Foi tempo demais. Poderia ter morrido, e se morre no pecado, né? São consequências. Ou seja, ele não pensou nessa consequência. Isso trouxe uma mancha na vida dele. E nós não estamos aqui para falar mal de Davi, nós estamos aqui para falar do que o pecado causou num homem segundo o coração de Deus. Talvez você, ouvinte, que está ouvindo essa lição, ouvindo o nosso comentário aqui, talvez seja uma válvula de escape para você que está passando por um momento complicado agora. Há tempo de abortar uma situação pecaminosa. Se Davi tivesse feito isso, ele teria evitado toda essa consequência. Mas mesmo assim, Deus usou de graça e misericórdia com ele. Isso está narrado aqui nos livros de Samuel por um motivo, né? Sim. E nós estamos diante dessa aula por um motivo, sim, né? Pelo mesmo motivo, né? Um homem sensacional como Davi, né? Um homem íntegro em todos os seus caminhos, um homem, né, que tinha um coração quebrantado, um coração, né, que refletia o coração de Deus, olha só. Né? Um homem segundo o coração de Deus, o que ele falava, o que ele fazia. Estava em conformidade com Deus. Estava em plena harmonia com a vontade de Deus. Então, um homem assim pecou desse jeito, nesse nível. Uma atrocidade. Né? Então, nós estamos diante dessa narrativa para entender que nós, né, eu pelo menos, sou muito menor do que Davi. Eu estou longe de ter as qualidades que Davi tinha. Somos assim. Muito longe. Né? Então, eu estou muito mais sujeito ao pecado, então. Né? Se é assim. Tem um texto no Novo Testamento também, a gente encerra esse bloco falando disso. Tiago fala isso, né? Tiago 5,17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou, e durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água sobre a face da terra. Depois ele orou de novo e Deus mandou chuva. Olha a diferença de um homem turrão igual Elias, mas temente a Deus, servo de Deus, viveu no mesmo período que Davi, no período da lei. Mas ele foi fiel ao Senhor, e a consequência, a sequência da vida de Elias e a sucessão de Elias foi fantástica. Nem se compara com esse problema que Davi enfrentou. Bom, nós estamos indo para um breve intervalo, voltamos já e nós vamos falar sobre as consequências, ou seja, o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí. Irmãos, nós estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer e queremos agradecer a você pela companhia e dizer a você que as nossas igrejas estão de portas abertas para um momento que você quiser participar conosco. Os nossos cultos são terça, quinta e domingo pela manhã nós estudamos a nossa escola bíblica dominical, escola essa que nós estamos falando para você aqui agora. O que nós estamos falando hoje, professor, é em partes, né? Mas no nosso estudo, geralmente aos domingos, de 8 às 10, nós discorremos bem o assunto, temos um tempo aí bacana, né? Ideia, né? Muita gente trocando ideia, dando as opiniões, as sugestões, enriquecendo o comentário. Pois bem, nós vamos para o terceiro tópico aí, o terceiro capítulo da nossa lição, e agora nós vamos falar das consequências do pecado de Davi. Ponto 1. As consequências pelo pecado cometido. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram com as consequências do seu pecado. O primeiro, a perda do filho. O segundo, escândalo sexual de seu filho Amon com a sua filha Tamar, ou seja, o incesto no meio da família. O terceiro, o assassinato de Amon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. E o abuso público das concubinas reais por este. Rapaz, que um pecado acarretou na vida de um homem. Sem falar de outras consequências que não está enumerado. Isso aqui aí, foi né? só Você vê a aliança de Absalão mesmo com Aitofel, né? Aitofel era o quê? Tinha um parentesco com Batseba, né? Sim, sim. Não sei se... Parentesco mais distante, mas tinha quase parece que era avô de Batseba, né? Parece que se aliou a Absalão como uma oportunidade de vingança. De derrubar Davi. Vamos derrubar o homem. Então, tem tantas consequências aí. Tudo isso por causa do que foi lido aqui, né, de Gálatas 6:8. Há uma lei que é irrevogável, né? Ela funciona para todos,
né? Você plantou, você colhe, não tem jeito de não lei colher. da semeadura. Né? E o trágico é que, ou não, né? Se você planta boas sementes, isso é até bom. Claro. Né? Para quem planta sementes ruins assim, o trágico é que você sempre colhe mais do que você planta. E olha o que Jesus falou. Interessante. Eu estava lendo hoje cedo, Mateus capítulo 7, o finalzinho do sermão das bem-aventuranças, o próprio Jesus falou isso. Pelos frutos... Conhece as árvores, né? Ou seja, se o fruto é bom, a árvore também é boa. Se o fruto é mau, a árvore também. Nesse momento que Davi cometeu isso aí, ele era um zambujeiro bravo. O fruto dele foi terrível. E pelo fruto ele colheu aqui, o que ele semeou ele colheu. E de uma forma trágica, viu? É assim, sempre colhe com mais número. A volume, né? Você planta uma semente, colhe 50, 100 100. por 1, verdade. Essas consequências, né, trouxe aí vários problemas para Davi e que acarreta até hoje, né? Até hoje, se a gente for olhar o reinado, a nação de Israel, isso traz um sofrimento para eles até hoje. Isso deixa marcas indeléveis, não é? O próprio comentarista fala aí, não tem como apagar isso. É perdoado? Mas infelizmente a mancha fica. Deus perdoa, né? Ele se arrependeu, né, do que fez e foi perdoado, alcançou misericórdia de Deus. Sim. Mas ele plantou sementes ruins, né? Não tem como Deus revogar isso. Não, agora você vai, já que eu te perdoei, então, e já vai que ser apagado, já né? que essa graça que eles estão pregando aí é verdade mesmo, então eu vou, né? Você agora vai viver de boa para sempre. Não, né? Ele plantou coisas ruins que ele vai colher depois. Verdade. Né? Ele destruiu uma família, né? Pessoas morreram por causa do que ele fez, né? Não foi só o que ele mandou matar, porque foi um ato de mandar matar, né? Teve outras pessoas que... Mandou matar ele, mas morreu mais um monte de gente com ele, só para que ele morresse. Né? Então, o pecado de Davi foi algo... assim, catastrófico, né? Uma catástrofe, né? A verdade, o que Davi cometeu foi o que nós chamamos de efeito dominó. Uma pecinha caindo nisso. Vai derrubando aqui, foi caindo aqui, foi caindo até derrubar Triste, né? todas as peças. Infelizmente, isso trouxe uma consequência que perdura por um bom tempo. Infelizmente. Agora, interessante, como que a gente vê a graça de Deus, né? Você já falou isso aí, que houve a graça de Deus e sempre haverá. Como que Deus agiu com Batseba, né? E agiu também de misericórdia com Davi. Desse relacionamento, esse filho morreu. E Davi chama Batseba e toma ela por mulher. E agora de uma forma menos prejudicial, porque Urias já estava morto. E ele então, o que ele fez ali era o mínimo que ele poderia ter feito. E desse relacionamento nasce Salomão. E Salomão edifica o templo dele, veio para trazer paz, né? Veio para trazer paz. Olha a graça de Deus. Mesmo num problema desse nível, Deus ainda usou de misericórdia, né? Com Davi e com a sua casa e reparou o dano. A mancha ficou, mas ele reparou aquele dano. Isso aí é graça e misericórdia mesmo. Verdade. Porque Davi, ele mesmo pronunciou a sentença. Ele merecia morrer. Né? Era o que ele merecia, pelo que ele fez. Sim. Né? Mas como era um pecador arrependido, Deus poupou ele. Né? E Deus ainda agraciou ele com um presente que foi Salomão, né? Que herdou o trono, né, posteriormente. Que veio a realizar o sonho dele, que era construir uma casa para Deus. Né? Ele já deixou meio caminho andado, né, para Salomão, e a coisa aconteceu. Né? Agora, olha bem, além dessa consequência pessoal, né, vamos falar assim, de uma culpa individual, isso acabou, não estamos falando aqui de um pecado hereditário de pai para filho, não é isso não, tá? Essa maldição hereditária que é pregada hoje também não. Essa maldição é quebrada no momento que a pessoa aceita Jesus, acabou. Mas Davi, ele teve uma consequência na sua casa por causa do seu pecado. E a gente vê que a culpa não foi dos seus filhos, a culpa foi de Davi. Ele deixou a desejar. Né? O comentarista até chama aqui Davi o rei fraco no seu próprio lar. Ou seja, ele preocupou muito com a nação e esqueceu da sua casa. E teve, infelizmente, a morte de 3 dos seus filhos. Amon, Absalão e aqui é numerado um por um, né? O escândalo aí sexual, o assassinato, né?
Amnon e Tamar, né, a situação ali. Todas essas situações aí, você vê um Davi, né, omisso, a par da situação, omisso. Né? Omisso. O que ele fez ali, que gerou aquele pecado todo, que é se omitir da responsabilidade de estar à frente da guerra, né? Ele ficou em vez de ir, né? Ele foi omisso. Você vê ele nessas atitudes que os filhos tiveram, né? Tanto Aminon quanto Absalão, né? Todos tiveram más atitudes Adonias. E não foram repreendidos, não foram, né, Ele deixou a vida nem levar, foram né? chamados para conversar, nem nada. Davi deixou vida a coisa seguir. correr mesmo. Né? Então você vê, Davi teve sucesso em tantas coisas, né? Foi um rei tremendo, foi um profeta tremendo, foi um músico tremendo, né? Davi foi um homem assim, né? Não tem como adjetivar, né? Tá, eu vou só concluir aqui com a palavra que está até no nosso comentário da lição aqui, que todos poderão ter acesso à lição, como tem, né? Eu achei muito interessante isso. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras tendo um lar totalmente desestruturado. É isso aí que a gente ia dizendo. O que adianta ter esse sucesso todo e fracassar no único lugar onde você não pode fracassar? Porque se a família der errado, o resto todo dá errado. Ora, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos há uns anos atrás e eles chegaram à conclusão que se quiser destruir a sociedade, destrói a célula máter que é a família. Se destruir a família, destrói toda a sociedade. Tanto é que nós vemos aí a briga do nosso adversário com relação às nossas famílias. Esse relativismo que nós estamos vendo hoje, essa disputa aí de igualdade de gênero e por aí vai, né? Então isso é uma coisa que precisa ser pensada, precisa ser defendido. A Bíblia não muda, ela é imutável, é invariável, é inerrante palavra de Deus, e o que era pecado há 5.000 anos atrás continua sendo pecado até hoje, e vai ser pecado. A Bíblia não erra. Você vê que a maior investida do inimigo de nossas almas hoje é contra a família. Exatamente. Né? Ele levanta pessoas como Judith Butler, Adrienne Germain, e por aí vai, né? Jorge Soros. Sim, tantos outros. Né? E por aí vai. A gente pode falar os nomes, porque é só dar um Google que você vê o que esse pessoal anda escrevendo, anda espalhando, anda ensinando. Né? Ensinando que você tem que destruir a infância, você tem que destruir o casamento, você tem que destruir essas bases que nos fazem humanos, né? Olha bem, esse pessoal vem com a doutrina, uma doutrinação totalmente falando que o casamento é um casamento judaico-cristão, que isso já está ultrapassado, etc, etc. Os judeus deixaram duas riquezas impressionantes para nós, e nós ouvimos isso recente agora pelo pastor João de Deus Santana. Primeiro, a palavra de Deus, que veio deles. É o povo do livro, né? Veio deles. Todo o conhecimento, toda a estrutura bíblica veio deles. E a segunda maior riqueza que eles trouxeram para nós, foi o próprio Filho Cristo. de Deus. Então, assim, como que nós vamos criticar um povo que trouxe tantos benefícios para nós? Benefícios para nós termos uma vida terrena saudável e ter uma vida eterna saudável. Então, nós não podemos criticar. Nós devemos defender, pelo contrário, devemos orar por eles, defender eles e falar mesmo o que deve ser falado. Tá aqui o exemplo de Davi, né? Fracassou no lar, né? E olha que trágica história, né? Que tragédia. Vamos lá. Conclusão. Evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. Olha bem, queridos ouvintes, nós queremos agradecer a você pela oportunidade que nos deixa uma vez mais de estar dentro aí da sua casa, e queremos concluir dizendo uma frase: se nós pensássemos na consequência do pecado, nós não pecaríamos. Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade, e convidamos a você a estar conosco em um desses dias, na terça, quinta ou domingo, onde estudamos a nossa leitura, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Forte abraço. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.